Olá pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar de um tema bastante interessante, que é a questão dos crimes contra a ordem tributária e o impacto disso na estratégia de judicialização dos senhores do dia a dia. A gente sabe que, infelizmente, alguns entes federados têm utilizado o direito penal tributário como braço para cobrança. Infelizmente, tem funcionado assim. E tem se dado uma leitura à Lei 8.137, quase equiparada a inadimplemento é igual a crime. Quando a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que dentro do direito penal, para que haja efetivamente o crime, a gente tem que ter uma conduta dolosa, ou seja, eu não quero pagar porque eu não quero pagar e eu vou fazer tudo para não pagar, né? E não, eu não quero pagar porque eu entendo que esse pagamento é indevido, porque existe uma tese XPTO que respalda essa minha interpretação, tanto que eu vou levar essa questão ao judiciário e vou discutir. Então isso é completamente diferente, né? E não existe crime culposo no âmbito da Lei 8.137, ou seja, tem que efetivamente se configurar, se caracterizar o dolo, a intenção pura e simples de não pagar porque você acha que não tem que pagar, ou porque você não quer pagar, tá? Então, o que ocorre? Muitas vezes, esses processos, até em razão da súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal, tem que se aguardar, em razão dos crimes materiais, que são aqueles que exigem o resultado não pagamento do tributo para que se caracterize a efetiva conduta típica, a finalização do processo administrativo, onde de fato a administração ele bate o martelo e diz, olha, devido a esse tributo, ponto. E aí você, contribuinte, faz o que você quiser. Bom, normalmente quando ocorre a finalização desses processos, isso é encaminhado para a delegacia, se abre um inquérito para apurar efetivamente a ocorrência do crime ou não, tá? O que se pode pensar em termos de estratégia? Quando você já tem indicação de uma representação fiscal para fins penais no seu processo, é inevitável que esse trâmite aconteça, tá? Então, o que você precisa fazer? Pensar se na hora que você for discutir essa questão, vai valer a pena. Eventualmente, eu quero elidir completamente a responsabilidade penal aqui. Então, o que você pode fazer? Várias opções. Uma delas, você pode pagar o tributo. Outra delas, você pode depositar o tributo em juízo. Outra delas, você pode garantir na execução fiscal. Como é que vai ficar a questão penal nisso? Bom, é interessante mencionar o artigo 9º da Lei 10.684, tá? Ele fala o seguinte pra gente. Ele diz que é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 8.137. Então veja que interessante. Ele suspende não só para os crimes materiais, mas para os crimes formais, que são os que estão no artigo 2º, e nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, justamente fala aqui também de apropriação indébita, que é interessante, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluído no regime de parcelamento. Então, parcelou o débito, é suspensa a pretensão punitiva. E aí vem o parágrafo 2º que fala o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo. Então, vamos lembrar, artigo 1º, crime material em regra, artigo 2º, crime formal em regra, da Lei 8.137, e apropriação indébita previdenciária, que está lá no artigo 168-A do Código Penal, e o 337-A também, diz o seguinte: extingue-se a punibilidade dos crimes referidos nesse artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios. Então, ele extingue a punibilidade com pagamento, ele não traz marco temporal, tá? Tanto é que o STJ tem julgados em turmas, dizendo claramente, transitou e julgado a ação penal, mas o cidadão foi lá e pagou, extingue a punibilidade, tá? Então, existe essa discussão. Pagamento é indubitável, ele vai extinguir a punibilidade, e aí a gente está falando de crime formal e material, fique atento a esse ponto. Agora, o depósito integral, a jurisprudência do STJ tem entendido que o depósito integral do tributo é equivalente ao pagamento. Por quê? A gente sabe que quando o contribuinte perde, pelo artigo 156 do CTN, é convertido o valor do depósito em renda, então o pagamento é automático. Exatamente em razão disso, a leitura que o direito penal fez foi, ora, se o depósito converte em renda, ele equipara a pagamento, então ele se enquadraria nesse artigo 9º aqui no parágrafo 2º. Consequentemente, normalmente as ações penais, quando você tem depósito, ou elas são extintas, tá? Ou elas são suspensas, mas serão extintas quando da finalização do processo tributário. Agora, uma outra questão que a gente tem que pensar é o seguinte: bom, e se eu não depositar? Né? Se eu garantir o débito? Existem julgados para tudo quanto é lado com relação à interpretação disso daqui. Por quê?
Quando a gente fala de seguro garantia e fiança bancária, a gente sabe que são garantias financeiras que quando o contribuinte não paga, os bancos, os seguradoras, eles são acionados para depositar o valor em juízo. Então isso é automático, eles vão ter que fazer até por uma cláusula contratual. Então, em razão disso, existe o pagamento, eles vão depositar em dinheiro, o dinheiro vai ser convertido, você vai pagar o tributo. Então, existem alguns julgados do STJ que entendem que você vai ter uma suspensão da ação penal. Ou seja, a ação penal não prossegue, aguarda o processamento do processo tributário para que se veja qual vai ser o deslinde da causa em razão dessa garantia, tá? Que pode gerar um pagamento. Mas isso geralmente em seguro, garantia e em fiança bancária. Não é um tiro certo, é uma possibilidade. Ou seja, é algo que você, advogado tributarista, pode levantar para o seu advogado penalista, que esteja auxiliando nesse caso, para verificar se isso vai ser útil ou não de ser levado seja ao inquérito, seja à ação penal, para fins de tentar bloquear a ação. Então, é importante a gente ter em mente esse artigo 9º, ele é bastante útil, tá? Até para a gente pensar em termos de estratégia, é uma situação que, eventualmente, se o administrador não quiser ter que passar por isso, ele pode deliberar pelo depósito ou pelo pagamento, e é algo que vale a pena ser ponderado nos dias de hoje, ainda mais com as interpretações que têm sido dadas, infelizmente, pelos entes fiscais relativamente a condutas que geram inadimplemento tributário e não necessariamente como uma conduta de má-fé do contribuinte. Tá ok? Então fiquem ligados nisso, acho que isso é importante para vocês ponderarem na estratégia de vocês. Se gostaram do vídeo, não deixem de compartilhar, de indicar para os seus amigos e de seguir a gente no YouTube. Obrigada e até a próxima.